Agora, sobre a repercussão do caso Donald Trump, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Podio, do Departamento de Ciência Política do Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos. Professor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia, Daniel. Prazer conversar com vocês, com quem nos assiste novo aí pela Jovem Pan. Agora, professor, vamos analisar, então, esses acontecimentos desta terça-feira. Donald Trump recebeu formalmente essas 34 acusações sobre falsificação fiscal, sobre falsificação de registros comerciais e se declarou inocente. De acordo com muitos analistas, o comportamento de Donald Trump em relação a esse episódio é justamente na tentativa de atrair os holofotes para si, para tentar se viabilizar como candidato à presidência da República pelo Republicanos e, claro, fazer um aceno à sua base de apoio, à sua base de aliados. Vai funcionar essa estratégia, professor, porque são muitas as investigações às quais o Donald Trump está sendo investigado, além dessa acusação. Vai funcionar? Ele vai conseguir se viabilizar? Olha, Lívia, a gente tem visto que ele é um craque nessa estratégia de conseguir o maior número possível de gente falando sobre ele. Veja que nós estamos aqui, são mais de 2 anos depois que um presidente saiu do poder e cá estamos nós falando sobre ele, sobre um pronunciamento que ele vai dar agora, ou seja, ele vai conseguir uma cadeia, praticamente uma cadeia nacional ou internacional até, de televisão para poder colocar a sua plataforma. E o resultado prático disso é que nós vamos ter, no começo do próximo ano, esse processo de primárias que vai decidir quem vai ser o candidato pelo Partido Republicano, e a gente não fala em nenhum outro candidato que não o Donald Trump. Ou seja, ele tem essa capacidade, a gente viu desde 2016, de sugar todo o oxigênio político para ele e não deixar sobrar para ninguém. Hoje em dia mal se fala, por exemplo, no governador da Flórida, o Ron DeSantis, que era o principal adversário dele dentro do partido. Não se fala, ninguém ouviu falar na Nikki Haley, que é uma das principais pré-candidatas dentro do Partido Republicano a enfrentar o Donald Trump. Ele tem conseguido isso. Esta acusação, que você disse muito bem, veja, é uma acusação que é do ponto de vista contábil, né? Não tem essa questão de ter pago para a atriz, mas a acusação em si, ela é do ponto de vista de contabilidade, né? É uma acusação que dá para se fazer um argumento que é relativamente frágil, né? Tem muita gente que tem olhado esse tipo de acusação feito frágil no sentido de implicar diretamente o Donald Trump, né? No momento que ele tem outras acusações muito piores pesando contra ele, né? O papel dele na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, o papel dele durante as eleições em que ele liga para o secretário de Estado no estado da Geórgia e pede para arrumar 11 mil votos para ele, ou seja, tem uma ligação, tem uma prova concreta ali dele tentando influenciar as eleições. Então são acusações muito piores do que esta que acabou sendo de fato a primeira que leva um presidente a ser indiciado. Então, o que a gente tem é que, veja, por exemplo, nenhum membro do Partido Republicano criticou o Donald Trump por conta disso, ou disse que foi certo ele ter sido indiciado. Inclusive, críticos dele dentro do partido. Mitt Romney, que é um senador que votou, inclusive, pelo impeachment do Trump, disse que não apoia esse tipo de investigação. O próprio Ron DeSantis, que é o principal adversário dele para a nomeação do partido, disse que também não apoia. Então, ele conseguiu, em certa medida, unir o partido em torno da candidatura dele, né? Então, me parece que isso tende a uma leitura possível, que isso pode fortalecer ele dentro do partido, mas isso não necessariamente significa que fortalece ele para as eleições gerais. Inclusive, tenho conversado aqui nos Estados Unidos com muitas pessoas próximas ao Partido Democrata que dizem que o candidato dos sonhos deles é o Donald Trump. O Donald Trump seria o principal cabo eleitoral do Partido Democrata, porque seria mais fácil para o Joe Biden, ou para qualquer candidato democrata derrotar o Trump, do que derrotar algum outro candidato democrata que não fosse tão polêmico, tão polarizador quanto o ex-presidente. Pois é, professor, mas muitos integrantes, inclusive do Partido Republicano, apostavam demais na força de Ron DeSantis, que é governador do estado da Flórida, mas curiosamente a primeira pesquisa realizada após o indiciamento de Donald Trump mostrou ele muito à frente de Ron DeSantis. Eu tenho inclusive um número aqui, 26 pontos percentuais à frente, 57 versus 31 de Ron DeSantis,
um eventual confronto nas primárias. Agora, essa disputa no âmbito do Partido Republicano poderia, na sua avaliação, professor, interferir, inclusive, na avaliação por parte dos integrantes da Justiça de Nova York? Porque muitos falam, se Donald Trump viesse a ser preso, se tornaria um mártir. O quanto essa questão política pode também interferir nessa situação que envolve a apreciação desse caso de Donald Trump, professor? Daniel, esse é um caso que ainda vai muito longe, né? Quer dizer, uma das audições para esse caso está previsto para dezembro desse ano, e dezembro é muito próximo de quando começam as primárias, elas começam já em janeiro do ano que vem. Então isso ainda deve gerar muito espaço para o Donald Trump poder continuar sendo o centro das atenções. E, de novo, a impressão que eu tenho aqui é que, inclusive, canais de mídia que são mais associados aos democratas têm coberto essa questão do Donald Trump também com uma certa tranquilidade, no sentido de que seria preferível para eles, até para alguns em termos de audiência, né? O Trump é alguém que costuma dar bastante audiência, como se ele fosse de fato candidato do Partido Republicano, porque é visto como alguém mais fácil de ser derrotado. O Trump, há 6 meses atrás, né, se a gente pensar quando houve as eleições aqui, as chamadas eleições de meio de mandato, as eleições legislativas nos Estados Unidos, o Trump apoiou uma série de candidatos que foram muito mal nessas eleições, né? O partido do presidente Biden o Partido Democrata teve o melhor resultado de eleições de meio de mandato em muitos e muitos anos, e a isso se atribuiu muito o fato do apoio do Donald Trump. Então o Trump ele perde a reeleição, ele... Estamos conversando com o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Podio, do Departamento de Ciência Política do Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos. Enquanto a gente tira as dúvidas com o professor a respeito desse processo que envolve Donald Trump, você acompanha imagens ao vivo do local onde o ex-presidente dos Estados Unidos deve fazer um pronunciamento, na Flórida. Ele já havia dito, assim que ele se apresentou à justiça, em Nova York, em Manhattan, que por volta de 9 horas da noite faria esse pronunciamento. Na ocasião, ele disse poucas palavras aos jornalistas que ali acompanhavam a movimentação, disse que confia na polícia, aliás, de Nova York e na justiça americana. Agora é grande a expectativa do mundo para acompanhar o que Donald Trump vai dizer depois de se tornar réu em acusações criminais. O primeiro presidente, aliás, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos que se torna réu em acusações criminais. Seguindo então com a entrevista com o professor, ainda não temos o professor de volta. A gente segue com mais informações para você. Já já a gente volta a mostrar detalhes desse pronunciamento que está prestes a começar e também ouvir a opinião dos nossos analistas a respeito do assunto. Já já a gente retoma essa entrevista. Pois é, mas essa imagem, inclusive para as pessoas que estão nos acompanhando pela TV por assinatura e também pelas plataformas de vídeo na internet, trata-se de um salão de festas justamente num resort de luxo na Flórida, em Mar-a-Lago. Cerca de 700 pessoas estão nesse espaço, todos aguardando o ex-presidente Donald Trump, que muito provavelmente irá reforçar aquilo que foi dito para a Justiça de Nova York, reforçando a sua inocência em relação a essas 34 acusações de crimes. E a gente retoma a nossa entrevista com o professor Podio. Lívia. Agora, professor, falando um pouquinho desses aspectos jurídicos, né? Muito se fala que mesmo com esse indiciamento, Donald Trump pode ser indicado pelo Partido Republicano para se candidatar e até governar os Estados Unidos numa eventual vitória nas eleições de 2024. Falávamos mais cedo que, para além desse indiciamento, o Donald Trump é investigado em outras circunstâncias por outros episódios. Cito aqui a questão das fraudes fiscais. Ele é suspeito de fraudes fiscais e é investigado. É também investigado por manter documentos confidenciais de quando era presidente dos Estados Unidos consigo, mesmo após deixar o cargo. É também investigado por tentativa de interferência nas eleições em 2020 na Geórgia, onde Joe Biden venceu o republicano no estado, e também por suspeita de incitação ao ataque no Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021.
Quais são as possíveis situações que vierem a acontecer que são capazes de inviabilizar uma candidatura e um futuro governo de Donald Trump, professor? Lívia, a legislação dos Estados Unidos, ela não, até por talvez não ter antecipado uma situação como essa, né, ela não prevê nenhum tipo de questão similar ou paralela ao que a gente vê aqui no Brasil como a legislação da ficha limpa, né? Isso não existe nos Estados Unidos. E além de tudo, esta é uma investigação que ainda deve demorar muito tempo, né? O que aconteceu agora foi a abertura de um processo que ainda vai investigar e atribuir ao Trump a culpa ou não pelos crimes que ele está sendo acusado. Esse é um processo que ainda vai, pelo menos, demorar um bom tempo. Tem aí uma audição prevista para dezembro. Então, a perspectiva é que isso ainda tenha, que se estenda ainda por um bom tempo. E não há as chances de, ainda que ele seja condenado, né? As chances de, então, ele precisa ser condenado e depois ele precisa, a punição precisa ser a prisão. Não necessariamente, mesmo condenado, ele vai ser preso, né? Aliás, é muito provável que ele não seja. É raro que, de acordo com as leis do estado de Nova York, alguém que tenha cometido um crime, que seja um crime não violento, que seja réu primário, como é o caso do Donald Trump, seja condenado à prisão. Então é pouco provável que ele vá para a prisão, né? Se ele tiver algum tipo de condenação, essa condenação pode ser algum outro tipo de pena que não necessariamente a prisão. Então vai demorar, vai depender de quanto tempo isso vai durar. E de novo, seria uma situação, o Trump, a gente já está cansado de dizer que ele é o rei das questões inéditas, né? O primeiro presidente a sofrer 2 impeachments, o primeiro presidente a não reconhecer o resultado das eleições e a estimular uma horda de uma multidão para invadir o Capitólio. Agora, o primeiro presidente a ser indiciado pode ser o primeiro presidente a ser de fato condenado e o primeiro presidente eleito ou o primeiro candidato de partido que seja condenado e ainda assim seja candidato pelo partido. Seria uma situação bastante inédita e a gente estaria aí mexendo em águas num campo legal que ainda não foi devidamente explorado. Pois é, professor, enquanto aguardamos o discurso de Donald Trump depois de ser oficialmente acusado, é importante lembrar para a nossa audiência que a próxima audiência presencial irá ocorrer no mês de dezembro, no dia 4. Há inclusive o desejo dos promotores de Nova York de chamarem a tal atriz pornô Stormy Daniels como testemunha. Agora, a gente pôde acompanhar uma ampla cobertura dos canais de jornalismo dos Estados Unidos nesse episódio que envolve Donald Trump, muitos especialistas sendo entrevistados. Qual é a percepção do senhor? A imprensa norte-americana entrevistando essas pessoas indicam que Donald Trump poderia vir a ser condenado e como a população, de maneira geral, tem se relacionado com esse episódio? É muito difícil, né, da gente prever, particularmente num caso como esse, que existem aí algumas fragilidades do ponto de vista da acusação, de prever como é que isso vai se desembocar no final desse processo, até porque depende também de um júri, né? A gente nunca sabe como essas coisas elas vão ser encaminhadas. Agora, o que tem sido de alguma forma, né, alguma unanimidade entre analistas é que isto não deve, na pior das hipóteses, né, não deve ser prejudicial à campanha do Trump e na melhor das hipóteses pode ser algo, como a gente vem discutindo aqui, na medida em que ele mobiliza essa atenção toda, né, pode ser algo que, na medida que ele consegue convencer uma parcela do eleitorado republicano, não necessariamente a parcela mais trumpista, porque esta parcela não precisa ser convencida, né, a parcela que é trumpista, independentemente, como o próprio Trump já disse, ele pode atirar em alguém no meio da Quinta Avenida que tem aí uma parcela do eleitorado que vai continuar apoiando Donald Trump. Agora tem uma parcela que tem dúvidas com relação ao Trump, uma parcela que apoia o Trump por uma questão de pragmatismo, mas que preferia ver outro candidato que não o Donald Trump. Então, se ele for capaz de convencer esta outra parcela de que ele está sendo perseguido, ou que as próximas pesquisas mostrem um crescimento dele, acho que vai ser importante a gente observar o comportamento aí. Você citou uma pesquisa agora recente, né, mostrando o Trump à frente do Ron DeSantis. Vai ser muito importante, porque mais do que a opinião dos analistas, ou a opinião de uma certa elite ou de jornalistas, interessa saber de fato o que está pensando o eleitor republicano nesse momento, né? A gente só vai ter algum indício disso, né, e ainda assim olhando com algum certo cuidado, quando a gente começar a ver os números de pesquisa que mostram como que o eleitor republicano tem se comportado nesse sentido. Ou seja, a grande questão é, o Trump consegue
consegue, a partir desse mar de atenção que ele está ganhando, ampliar a sua base dentro do Partido Republicano, né, para além daqueles que são os seus apoiadores mais fanáticos, ele consegue ampliar a sua base para aqueles que tinham alguma desconfiança com relação ao Trump, que de repente pode chegar à conclusão de que, olha, quer saber, infelizmente não há nenhum outro candidato, vamos ter que ir de Trump novamente. Se ele conseguir isso vai consolidar a posição dele dentro do partido. E nós continuamos então na expectativa a respeito dessas declarações, desse pronunciamento que deve acontecer daqui a pouquinho do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E enquanto isso, a gente te agradece muito. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Pódio, do Departamento de Ciência Política do Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos. Obrigada pelas explicações, professor. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Lívia, Daniel. Um abraço a todos. Boa noite. Até a próxima, professor.